Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Mulheres grávidas ou amamentando atrás das grades dos presídios são tema da nossa conversa de hoje. O Conselho Nacional de Justiça mantém um cadastro das presas nessas condições. Elas eram 740 em janeiro, número reduzido a 440 no mês passado. Para debater essa realidade que vem sendo mudada por decisões do Supremo Tribunal Federal, estão aqui com a gente a Coordenadora Geral de Promoção à Cidadania do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, Mara Fregapane Barreto, e a professora da Universidade Estadual do Piauí, Bruna Stefani. Ela é coordenadora do Laboratório do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, regional do Distrito Federal. Mas antes de começar a nossa conversa, a jornalista Graciele Bittencourt vai nos contar um pouco das novidades sobre esse tema. Maranhão, presas provisórias que estão grávidas, que estão amamentando ou têm filhos pequenos, já tinham ganhado o direito de ficar em prisão domiciliar desde fevereiro deste ano. Isso devido a uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Só que o cumprimento da decisão esbarrava na resistência de alguns juízes locais e também na falta de informações sobre as detentas. Então, o Conselho Nacional de Justiça visitou 34 estabelecimentos penais. E aí viu mães e crianças em locais inadequados, algumas com filhos sem registro de nascimento, sem vacinação e, em alguns lugares, ainda usavam algemas durante o trabalho de parto. Agora, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, estendeu essa decisão de fevereiro para todas as mulheres grávidas, lactantes e com filhos de até 12 anos, e que ainda não têm uma condenação definitiva. Isso vale também para as condenadas em segunda instância. Maranhão, que impacto esse habeas corpus vai ter no sistema prisional e também na vida dessas mulheres e de suas famílias? Graça, essa é a questão que nós vamos discutir agora. Eu começo com a Mara, transferindo para você essa pergunta que a Graciele faz. Qual é o impacto dessa medida nesse universo? E a gente tem acompanhado a decisão do STF, enquanto Departamento Penitenciário Nacional, passando todas as informações necessárias, tanto para o próprio STF, quanto para as administrações prisionais estaduais. Nós fizemos um levantamento desde a primeira decisão e levantamos algo em torno de 10.800 mulheres que teriam os requisitos do HC e recentemente, no mês passado, a gente refez esse levantamento, são agora algo em torno de 9.700 mulheres com o mesmo critério de acordo com o HC. O que a gente percebe? Que realmente não está indo na velocidade proposta pelo Supremo Tribunal Federal. Essa era uma decisão que teria que ser tomada de imediato ou ela dependeria de alguma outra Ela depende medida? de uma avaliação caso a caso. Quem define é o juiz de cada processo. Há um habeas corpus coletivo de uma decisão do STF que é encaminhada para todos. E aí, caso a caso, é avaliado pelo juiz. O que o DEPEN fez? Ele levantou as informações junto às administrações prisionais em termos de quem são essas mulheres, qual é o nome dela, quantos filhos ela tem, se ela está gestante ou não, se o filho está dentro da unidade prisional, qual é a idade desse filho. E repassamos essas informações tanto para o STF quanto para as próprias administrações, para elas articularem junto com as defensorias públicas, que aí sim fariam os pedidos e para a decisão judicial. Então, não é um processo que seja automático. Ele depende de uma série de avaliações internas por todo o processo de justiça, né? Mara, na abertura do nosso programa, a gente trouxe números do CNJ de um cadastro que foi feito relativo a essa questão. Mas você fala da abrangência total do habeas corpus, que é um pouco maior. Como é que se explica essa diferença nos números? Perfeito. Os dados que vocês trouxeram do Banco Nacional do CNJ, ele traz o número de mulheres gestantes e com filhos dentro da prisão. Mulheres presas provisórias e presas condenadas que estão em situação de gestação e como lactantes dentro de unidades prisionais. O dado que eu trouxe foram dados que a gente apresentou para o STF em termos da abrangência de todas as presas provisórias que estejam na condição de gestação ou lactantes e ainda possuam filhos
na primeira infância, ou filhos deficientes em qualquer idade. Então, essa abrangência é muito maior. A gente está falando de um público que, além de gestação, além de gestantes e lactantes dentro da unidade, também possuem outros requisitos, que é o que o STF coloca no seu HC. Bruna, você tem feito uma ponte aérea entre Brasília e Piauí, fazendo exatamente um trabalho de pesquisa nessa área. Qual é a sua avaliação dessa medida no universo em que você trabalha? Então, esse entendimento do STF, né, através do voto, né, do relator Ricardo Lewandowski, ele aponta uma reflexão, né, aí do sistema de justiça criminal sobre, de fato, que impacto o encarceramento em massa de mulheres, né? A gente tem aí um dado de que nos últimos 16 anos houve um aumento de 680% do encarceramento de mulheres no Brasil. Em grande maioria, as mulheres mães, né, mulheres advindas de contextos de vulnerabilidades sociais, mulheres negras, né? Então, é uma reflexão sobre que tipo de impacto esse encarceramento tem provocado e, para além disso, né, será que existem formas de impactos piores, né, do que aquele, de fato, do qual ela está sendo incriminada, impactos piores, por exemplo, em suas comunidades, suas famílias, que esse encarceramento pode provocar? Né? E como isso pode nos leva a refletir sobre a função da pena, a função da prisão. Será que ressocializa? Será que diminui os crimes que estão sendo cometidos por essas mulheres? Né? Então, a gente tem essa situação aí que gera todo o sistema de justiça criminal a refletir, né? De fato, o que é que causa mais impactos, né, prejudiciais para a sociedade? Se é a prisão dessas mulheres ou o abandono que a prisão que essas mulheres pode provocar em suas famílias, em suas comunidades. Olha, a gente tem aqui a pesquisadora e professora do Mackenzie, Bruna Angotti, estuda o encarceramento feminino e a questão da maternidade de mulheres em situação de prisão. Vamos acompanhar um depoimento que ela gravou para a gente. Hoje em dia, o sistema prisional feminino é formado por 41% de presas provisórias. Essas mulheres poderiam e deveriam estar fora da prisão respondendo ao processo em liberdade. A grande maioria delas caberia dentro dos princípios da liberdade provisória e dentro da ideia de medidas cautelares alternativas à prisão. A grande parte dessas mulheres é mãe, tem mulheres grávidas, tem mulheres com crianças de até 12 anos, então é de suma importância que o judiciário respeite a lei, que essas mulheres possam voltar para casa justamente pelo fato de que o aprisionamento de mulheres desmantela estruturas muito importantes de cuidado, de laços familiares. Mara, não faz muito tempo a gente aqui no Diálogo abordou a questão da realidade dos presídios brasileiros. Ela por si só já é dramática. Quando a gente segmenta para a questão de gênero e enxerga as mulheres dentro dessa estrutura, é mais dramático ainda, não é? Exato, é bem mais. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho quem são essas mulheres que estão presas. Né? Cerca aí de 45 mil mulheres privadas de liberdade. Que é a quarta população carcerária no mundo, não é Estamos isso? agora, chegamos ao status de quarta população prisional feminina no mundo. 50% dessas mulheres, elas têm entre 18 e 24 anos. Então, basicamente, a gente está falando de um grupo muito jovem. 75% dessas mulheres têm pelo menos um filho. Se a gente imagina que ela é jovem e tem pelo menos um filho, há uma probabilidade grande que esse filho esteja ainda com menos de 12 anos, que é abarcado pelo Marco Legal da Primeira Infância, que é a base legal que justificou o habeas corpus coletivos do STF. Para falar um pouco mais ainda do perfil dessa mulher, a gente tem 82% da população prisional feminina que não tem educação básica completa. 82% das mulheres presas sequer concluíram a educação básica, que pela Constituição ela é obrigatória. Em sua maioria, elas cumprem penas por crimes violentos, graves ou não? 62% dessas mulheres cumprem penas por tráfico de entorpecentes. Tráfico de entorpecentes. Esse é um número muito maior que, por exemplo, o correlato masculino, que é algo em torno de 26%. Então, basicamente, as mulheres estão sendo presas e muitas delas levando essa droga na hora da visita para o seu companheiro ou para quem determinar, né? Há toda uma questão que vai para além do ela levar ou de ela ser obrigada a levar. Mas, de fato, elas estão cumprindo por crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.
a gente tem aí 70% dessas mulheres que cumprem com menos de 8 anos de prisão. Então, quando a Bruna falou ali que grande parte, realmente elas estão ainda consideradas presas provisórias, elas sequer têm uma sentença condenatória definitiva. E o HC, ele visa esse público, ele não é toda a população carcerária feminina, ele é voltado à população que ainda é considerada presa provisória, com uma série de requisitos que são os dados que a gente levantou. Agora, independentemente dessas questões, Bruna, a gente vê manifestações contrárias a esse habeas corpus. Algumas pessoas se manifestando pelo Brasil, dizendo que ele estimula a impunidade, ou então que as mulheres que estão em situação de privação de liberdade vão engravidar para serem beneficiadas. O que você diz a respeito disso? Não, então eu acho que isso não foge, né, de um certo senso que nós temos hoje em dia na sociedade, de que quanto mais prisão, mais segurança nós vamos ter, né? De um senso comum. Então, não à toa, não é só o encarceramento de mulheres que aumentou, o de homens também aumentou, né? O sistema carcerário brasileiro antes era o 5º, hoje nós somos, foi o 4º e hoje nós somos a 3ª maior população prisional do mundo. E nós não vemos diminuição da violência urbana, a gente não vê diminuição do cometimento de crimes violentos ou não violentos, né? Mais do que isso, até você não vê o resultado dessas prisões para quem retorna para a sociedade. Exatamente. Não é isso? E as pessoas que vão presas, os índices de reincidência de pessoas que foram presas, inclusive por crimes de menor potencial ofensivo, né, é muito grande, né, o índice de reincidência, ao contrário de outras pessoas que passaram por medidas restritivas de direitos, medidas alternativas, né, à prisão, à pena da prisão. Então, é inclusive uma grande luta da implementação desse entendimento, desse HC, desse habeas corpus coletivo, se dá no judiciário estadual, se dá por parte do próprio Ministério Público, né? Então das próprias instituições de justiça, né, do sistema de justiça, que tem inclusive esse entendimento, né? Não é só a população, mas as próprias instituições que poderiam estar aí, né, readaptando seus entendimentos, avançando, tem essa resistência. Então isso parte desse senso comum, né, na sociedade, e que os dados mostram. Se diz que no Brasil se prende pouco. Isso é uma grande falácia. No Brasil se prende muito, né? Se mata muito, inclusive, né? A gente tem aí uma letalidade muito grande em confrontos, mas a gente não vê a violência urbana e a criminalidade diminuindo. Ou seja, a gente precisa pensar novas estratégias, né, para o sistema de justiça e novas políticas públicas, né, para que possa se prevenir, né, esse tipo de situação. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para discutir essa questão novamente. É já já. O Diálogo Brasil está de volta e vamos retomar a nossa conversa sobre as mães encarceradas com um depoimento do promotor de justiça titular da 8ª Promotoria de Justiça da comarca de Ponta Grossa, no Paraná, João Conrado Blum Júnior. Ele faz críticas à decisão do Supremo. Vamos acompanhar o que ele disse. Se por um lado a decisão teve o mérito de reconhecer um problema humanitário, por outro lado, a decisão adentrou indevidamente e de forma inconstitucional na esfera de poder, na esfera de atribuição do Poder Executivo, porque o Supremo Tribunal Federal determinou, em última análise, que o Poder Judiciário resolva um problema que, em primeiro plano, é do Poder Executivo, da gestão das penitenciárias e cadeias, e ingressou na esfera do Poder Legislativo porque houve uma criação, a nosso ver, uma criação indevida de uma regra de concessão de liberdade não prevista na legislação processual penal, o que acaba por generalizar todos os casos dessas presas como se fossem situações idênticas. Bruna, essa linha de raciocínio do promotor lá de Ponta Grossa, você concorda com ela? Eu não concordo, né? Apesar de compreender, né, todas as questões envolvidas, né? É importante a gente ponderar todas as questões. No entanto, assim, não compreendo que
o judiciário está se inserindo num campo que não seja de sua competência, né? Não teve a interferência de poderes? Eu não acredito, não leio dessa forma, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Código de Processo Penal, né, no seu artigo 318, que vai dizer, sim, que o juiz pode conceder, né, existe essa brecha, pode conceder prisão domiciliar, por exemplo, para mães, né, de crianças, para lactantes, né, mães que estão amamentando, né, com crianças abaixo de 12 anos de idade, enfim, e algumas outras condições, né, para idosos, né, existem várias condições. E a gente compreende que é dever do judiciário, né, reconhecer um estado de coisas, né? E até a expressão que o STF tem utilizado, né? Estado de coisas inconstitucional. Então, a lei de execução penal, por exemplo, né, para aquelas que já foram sentenciadas, garante, né, o berçário, garante a creche, garante uma série de aparelhos no sistema penitenciário que possam resguardar os direitos fundamentais daquela pessoa. Afinal, no momento da prisão ou de uma sentença, ela tem a sua liberdade tolhida e não seus outros direitos, né? Como a saúde, a alimentação. Por falar nisso, Mário, eu queria saber qual é a condição que se tem dentro das estruturas dos presídios, essa condição dos aparelhos, por exemplo, que possam garantir saúde, esses direitos aos quais a Bruna se referiu. Bem, a gente tem uma população prisional nacional entre homens e mulheres que está acima de 726 mil pessoas privadas de liberdade, distribuídas em cerca de 1.449 unidades prisionais. Dessas unidades, 351 custodiam mulheres, sendo 107 unidades exclusivas femininas e a diferença, unidades mistas, em que você tem dentro do complexo uma diferença entre uma ala ou um setor separado para mulheres e para homens. Mas dessas 351 unidades prisionais que custodiam mulheres, a gente tem pouquíssimos equipamentos específicos para as mulheres. A gente tem aí mais ou menos 50 unidades que possuem algum tipo de cela adequada para gestante. Então, por exemplo, você pode imaginar uma gestante que fica num estabelecimento, numa vivência com beliche, por exemplo. Então, são 50 unidades que têm alguma adequação para custodiar gestantes. Temos aí 49 unidades prisionais que têm algum equipamento para essa criança que está junto com a sua mãe, como foi apresentado com os dados. Hoje, a gente ainda tem crianças presas com as suas mães dentro das unidades prisionais. Eu acho que vale a pena falar também, quando você citou o artigo 318, ela foi modificada pelo Marco Legal da Primeira Infância, que é uma legislação de 2016 que alterou esse artigo do 318. Então, a gente não está falando em legislar, não é uma nova legislação. O que nos parece é que o STF está determinando o cumprimento já de uma legislação vigente. Bom, só pegando esses dados dessa realidade que você nos trouxe, Bruna, então não é equivocado imaginar que essas mulheres estão sem assistência médica adequada, as crianças que estão lá dentro acompanhando estão sem vacinação, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Então, nós temos muitos relatos e registros, né? Inclusive, assim, apesar das informações, né, terem melhorado nos últimos anos, mas a gente ainda tem um déficit de informações muito grande. Mas os relatos que chegam, né, para a gente que pesquisa, né, que é advogada, criminalista também, exatamente são a grande proliferação de doenças, né, que por higiene, saneamento, não estariam ali, né? E as crianças, né, que não têm, enfim, né, não são inimputáveis, estão ali compartilhando o mesmo ambiente, né, sem acesso a direitos básicos, né, exatamente porque a mãe, em sua grande maioria, mulheres oriundas de contexto de vulnerabilidade, né, quem são essas mulheres que estão presas, né, como a Mara falou, são mulheres que não têm o ensino básico concluído, né, 82% dessas mulheres são mulheres negras, né, então a gente tem aí o sistema de justiça criminal, com o seu aparato todo direcionado na frente de mulheres negras, né, de mulheres periféricas. Então é importante que a gente fale sobre a seletividade penal. A gente tem a decisão da mulher, né, do ex-governador Sérgio Cabral, que ela, por exemplo, conseguiu sobre esse argumento, né, de que ela teria filhos, né, e nós defendemos o direito dela enquanto mulher branca, de classe média, né, classe média alta, com alta escolaridade. No entanto, exatamente, esse mesmo entendimento deveria alcançar
todas as outras mulheres, né, que vêm de um recorte muito mais prejudicado socialmente, né, e é importante que a gente fale sobre isso, né. Isso está carregado de preconceito ou é, de novo, uma ausência do Estado para decidir essas questões? Nós compreendemos que o racismo, né, nós que pesquisamos nessa área, compreendemos que o racismo é algo estruturante para todas as instituições da nossa sociedade, né, porque nós temos aí de 518 anos de nação brasileira, nós temos 388 anos de escravidão legalizada, fora toda a omissão do Estado brasileiro para com a população negra. E nós temos aí um sistema de justiça criminal que, desde a sua origem, ele tem a sua mira voltada para essa população, né, como um inimigo. E por isso é importante a gente pensar o racismo como uma estrutura, né, que tem que ser combatida com educação, tem que ser combatida, enfim, com políticas públicas, né, para a população. Mara, quando a gente se dá conta de toda essa realidade, é possível a gente imaginar um cenário melhor do que esse que a gente está vivendo hoje? Eu acho que vale a pena a gente falar, inclusive, qual é o esforço que está sendo feito para melhorar as condições da população carcerária, inclusive a população carcerária feminina. A gente vem numa qualificação profissional dessas mulheres, com oferta de qualificação profissional, porque a gente entende que o trabalho é uma dos principais pilares da ressocialização. Então, a gente vem com ações de elevação da escolaridade, doação de equipamentos para que essas estruturas físicas das unidades sejam um pouco melhores, adaptadas. Então, a gente doa equipamento para salas de aleitamento, brinquedotecas. Temos incentivado a habilitação de equipes de saúde em unidades prisionais femininas, justamente para atender às peculiaridades dessa população. Uma capacitação profissional voltada ao profissional que atua diretamente com a mulher encarcerada, para também entender todas essas necessidades específicas que a mulher tem, e também na construção dessas unidades prisionais. A gente entende que unidades prisionais para homens são diferentes de mulheres. As mulheres, elas necessitam, por exemplo, uma higiene diferenciada do que dos homens. Tem equipamentos, por exemplo, para esses filhos que estão junto com essas mulheres nas unidades prisionais. Então, há sim todo um esforço coletivo que envolve não só o governo federal, mas também os governos estaduais, que, a fim e a cabo, são os principais responsáveis por essa administração direta dos estados. Nós temos elaborados planos estaduais de atenção às mulheres privadas de liberdade, justamente para dar visibilidade para esse público, para que lá no Piauí, lá na região sul, no norte, centro-oeste, enfim, em todo o país, para que esse gestor ele consiga visualizar quem são essas mulheres, entenda melhor esse diagnóstico e possa traçar um plano de metas justamente para a gente fazer cumprir a legislação. É a nossa lei de execução penal que deve ser cumprida. Olha, a gente não pode terminar esse programa, a gente está se aproximando do fim desse espaço, mas eu queria perguntar a cada uma de vocês, nós estamos diante de um novo processo, de um novo governo que começa daqui a pouquinho. Qual é a expectativa em relação a essa área que você, Bruna, nutre em relação a esse assunto? Eu tenho grande preocupação, né, sobre como que nós vamos lidar com o fenômeno do crime daqui para frente. Nós já lidamos de forma muito mal, né? Nós lidamos com nós temos uma política repressiva, proibicionista, né? Proibicionista, por exemplo, inclusive falando da lei de drogas, né? Que os crimes relacionados a drogas são os crimes que mais prendem mulheres e também foi o crime que mais encarcerou homens nos últimos 10 anos. Nós temos aí uma política, inclusive letal, né? Segurança pública, e o Horizonte não pretende debater isso na sua raiz do problema, né? Ele pretende, mais uma vez, continuar e acelerar os processos de repressão. Então, é com grande preocupação que a gente vê, né? A gente que lida diariamente com o sistema prisional e, na verdade, teria que ter um outro tipo de adoção de medidas, né? Legislativas, executivas e no judiciário. Teria que ser um grande conjunto de ações entre as instituições para a gente ter algum tipo de avanço e, na verdade, a gente não vê bons horizontes, né, para as políticas penais a partir aí dos novos ventos que a presidência da República, por exemplo, e outros setores aí no legislativo estão apontando. Mara, qual é a sua opinião?
A nossa expectativa é que a gente avance, que a gente possa articular com todos os atores envolvidos na questão do sistema prisional. E a gente, quando fala sistema prisional, ele não é só executivo, ele é legislativo, ele é judiciário, ele é sociedade civil. Esse é um problema de todos. Então, é que a gente realmente possa fazer cumprir a legislação e possa avançar em uma situação que hoje realmente é muito crítica. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês e eu tenho certeza que a nossa conversa aqui ajudou o telespectador que está em casa a entender um pouco melhor essa realidade. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda-feira que vem, às 10h15 da noite. Até lá!